Mais um podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Hoje eu estou recebendo aqui no podcast Recomeçar um amigo, Pastor Duque. Sou eu. Seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast. Obrigado, pastorzão. Prazer estar aqui com vocês. Podcast Recomeçar. E obrigado pelo convite. Se apresenta aí para esse povo aí. Eu sou Matheus, sou pastor, sou ministro de louvor, sou esposo, sou pai, sou filho de pastor. Eita, rapaz. Sou estudante da Palavra do Senhor, um leitor da Bíblia Sagrada. E é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, pastor. Sei que vai ser um podcast incrível. Amém. A gente vai ficar honrado de estar te recebendo aqui, porque eu sei que hoje estamos recebendo um pastor. Sim. E também um cantor, né? Sim. Exercendo dois ministérios. Sim. E tem como falar com o cantor. Você não fala de música, não fala de ministro. É verdade. De ministério, né? Então hoje eu gostaria de fazer uma pergunta sobre isso. Você acredita que hoje o gospel ele virou show ou ainda existe adoração no meio do gospel? Eu olho para o cenário hoje da música cristã aqui no Brasil como tendo esses dois âmbitos, sim. Tem uma galera que ainda tem uma essência mesmo de adoração, de responsabilidade, compromisso, sim, com o Senhor, com as Escrituras. Porém, existe também a galera que vai mais pela onda do show, do business, que é uma parte que existe, porém eu não considero, eu não sugiro que seja evidenciada, né? Eu acho que a gente precisa mesmo focar na missão que o próprio Deus estabeleceu para a música, sabe? Eu vejo uma galera no lugar certo, né? Quem somos nós para dizer que alguém está no lugar certo ou não? Mas à luz da Bíblia, você vê que tem uma galera com coração mesmo na missão que o Senhor designou para cada um de nós. E, infelizmente, uma outra galera que nem tanto, né? Sim, sim. E como começou o ministério Matheus Duque? Como iniciou? Rapaz, o ministério no louvor começou quando eu tinha talvez 12 anos ali, eu tocava bateria, né? Eu sempre cantei, mas não gostava de cantar na igreja. Eita! Eu tinha muita vergonha, era muito tímido, sou muito tímido, mas a desenvoltura que eu tenho hoje é por ocasião do ministério mesmo, né? Mas naquela época, eu com muita timidez fui praticamente obrigado pelos meninos da igreja a tocar bateria, que eu rejeitava convite, rejeitava. E, num certo dia, eles me forçaram para que eu fosse tocar e toquei e depois nunca mais parei de tocar. Assim, entre aspas, né? Nunca mais entre aspas. Fui tocando bateria, fui crescendo um pouco, até que teve uma confraternização dos jovens na igreja e a regente dos jovens estava lá. Eu, no meu momento de ficar sozinho, que eu tenho essa, não sei se é necessidade, não sei se é uma coisa mais espontânea, tem um determinado momento que eu me destaco e fico sozinho 100%. Solidez, né? Eu tenho essa coisa. Eu tava lá sozinho na minha, só que como tava tocando uma canção no fundo ali, eu tava cantando junto e fazendo firulinhas, né, melismazinhos, aquela bobeirinha, e a regente me viu cantando distraído e ela ficou impressionada, falou: caramba, você canta desse jeito e você tá escondido atrás daquela bateria ali, você vai começar a solar as músicas dos jovens. E eu bati o pé dizendo que não ia, e ela bateu o pé dizendo que eu ia, me colocou no fogo, me jogou pra solar Jesus, meu guia é. Eita! Do Raiz Coral, como minha primeira vez cantando assim com os jovens. Aí tive que solar, graças a Deus deu certo. Não sei como, que eu tava muito nervoso. Dali pra frente fui começando a pegar um pouco o gosto, né, por cantar. Não com muita vontade, porque eu gostava muito de bateria. Mas ali o Senhor foi começando a conduzir os meus passos ali. No Ministério de Louvor comecei a ser chamado para fazer back, depois para começar a liderar o momento de adoração mesmo no culto. Sempre que um líder faltava, acabava que eu que tinha que assumir o louvor. E nisso o Senhor foi me projetando, e no louvor eu devo estar basicamente aí com talvez 10 ou 11 anos ministrando louvor. Eita, e a pergunta que não quer calar, bate bateria ainda ou parou mesmo? Não, acho que chegou a minha hora já. Chegou, né? Não, lá na igreja, há um pouco tempo atrás,
Os meninos não estavam lá, eu tive que atacar de baterista. Não foi tão bom como é um verdadeiro baterista, né? Mas deu pra fazer o culto ali. Mas eu deixo pra quem tem esse chamado já mais em evidência. Eita! E como que surgiu a primeira gravação, né? Eu vi que você tem várias músicas aí viralizadas no YouTube. Sim. Como que surgiu as composições? São suas? Sim. A primeira gravação, a primeira música que eu lancei foi a Liberdade. Isso foi em 2020, se eu não me engano. Foi na pandemia. Eu lancei de forma independente, não tinha recursos, não tinha uma gravadora. Em 2021, se não me engano, eu assinei com uma gravadora, lancei minha primeira canção chamada 2 ou 3. Tanto Liberdade quanto 2 ou 3 são composições minhas. Fiquei um tempo sem lançar nenhuma canção e em 2024 eu lancei o álbum. Estamos em 2025, né? Então em 2024 eu lancei o álbum Jesus, pela gravadora também. Um álbum com 5 músicas que todas elas, sem exceção, falam sobre a pessoa de Jesus. Morte, sofrimento, nascimento, crescimento, morte, ressurreição. Canções que exaltam totalmente o nome do Senhor. Canções que revelam o Senhor Jesus como alguém que tem um nome sobre todo nome. Canções que falam de Jesus como alguém que merece ser adorado, exaltado. De quase todas as formas aí, por quase todos os ângulos eu falo de Jesus nesse álbum. Eita! E agora, em 2025, eu tô lançando o álbum Tabernáculo, né? Já lançamos a canção Tabernáculo, lançamos a canção Quem Subirá, com a Juliane Nogueira. Lancei agora, tem pouco tempo também, uma canção com a Lavínia, que é a música Ele Guarda, com base no Salmo 121. E a próxima canção será a música Sumo Sacerdote. Eita! E todas essas canções são composições minhas, inspiradas assim pelo Senhor. E eu tenho seguindo em frente aí com essa missão. Eu gosto de usar esse termo, missão. Sim. De expor, né, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração no secreto. Eu entendo que o que o Senhor dá a nós não é para ficar conosco, né? É para a gente compartilhar para muita gente. E o Senhor tem me dado essa oportunidade de compartilhar a mensagem que Ele tem confiado em mim. E qual dessas músicas aí te marcou? Marcou seu ministério, marcou a sua vida? Olha, com toda certeza, a canção Teu Nome, que é uma canção que tem quase um ano de lançamento. E é a canção que o Senhor tem usado para fazer coisas assim, para fazer milagres mesmo na vida de pessoas. Por onde eu tenho ido, tenho escutado testemunhos de pessoas que foram curadas, de gente que estava internada há meses e por indicação de alguém colocou a canção Teu Nome para tocar assim no telefone e no leito e o Senhor foi curando essas pessoas. Eu vi alguns comentários no YouTube sobre que pessoas que colocaram para tocar música e com depressão e foram curadas. Tem testemunhos lá escrito no canal do YouTube, né? Sobre testemunho de cura sobre essa música. Sim. Muito forte. O Senhor tem feito coisas assim assustadoras, eu diria. Porque é claro que isso não é sobre a canção em si. É porque a canção Teu Nome fala sobre o nome de Jesus. Sim. E o nome de Jesus tem poder sobre enfermidades, sobre os demônios. E com toda certeza, por isso que essa canção tem sido usada pelo Senhor para coisas desse tipo. Eu passei por experiências na minha casa com essa canção, experiências incríveis com Deus. Por onde eu tenho passado e ministrado essa canção, o Senhor tem, pela misericórdia dele, curado pessoas. Isso não é sobre mim, não é mérito nosso. São coisas que ele decidiu fazer para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só disse ao Senhor que eu estaria disponível para o que ele quisesse fazer nesse tempo. Eis-me aqui. E ele está fazendo a vontade dele. Eita, é forte. É benção. Então, dentro disso aí, eu quero te fazer uma pergunta que, além de pastor, além de cantor, você também é compositor. Sim. Por que hoje, nos louvores atual, não se pronuncia o nome de Deus, não se pronuncia o nome de Jesus, é você, é Ele? Como que você vê isso?
A maioria dos louvores hoje não pronuncia o nome de Deus, não pronuncia o nome de Jesus. Sim. Sobre o fato de não mencionar o nome do Senhor, eu acho que pode ser um problema. Sim. Porque o que traz a presença do Senhor é a chamar o nome dele. Sim. Ele se revela a nós com diversos nomes, né? Sim. Quando a gente para de falar o nome dele nas nossas canções, isso começa a ser um problema, porque alguém pode pegar a mesma canção e direcionar, por exemplo, a um namorado, a uma namorada, Sim. sabe? Talvez uma canção de amor que não fale o nome de Jesus, o nome do Senhor. Eu acho que isso pode sim ser um problema. Sobre chamar Jesus de você, né, ou de Senhor, eu acho que isso tem mais a ver com a linguagem atual, né? de quem está cantando, assim. Porque existem até umas canções mais antigas que falam também em você, que eu não vou talvez lembrar agora. Sim. Mas existem canções antigas também que chamam o Senhor Jesus de você. Eu entendo que a linguagem é uma forma de demonstrar intimidade, né? Algo ali que funciona talvez mais para o secreto do que para o congregacional, né? Eu não me sinto à vontade compondo, chamando Jesus de você, porque é uma coisa minha. Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus e me desenvolvi nisso, então eu acho que para mim não funciona muito, mas eu não sou alguém que criticaria alguém que canta assim, chamando o Senhor de você. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que vai mais da linguagem. Sim, sim. Mas na atualidade, né? Sim, também. Tem canções que falam só quero ver você, Sim. sabe? Então a gente pode pesar na balança o fato de estar chamando ele de você com a vontade de querer vê-lo, sabe? Eita. Então tem gente que chama Jesus de Senhor, mas não... A sua intenção, o próprio Senhor, quando foi repreender o seu povo, ele disse: vocês dizem Senhor, Senhor, o meu nome está na boca de vocês, mas vocês estão me desonrando. É forte isso, hein? Porque vocês me chamam pelo meu nome, mas vocês me desonram com o coração de vocês, a atitude de vocês. O próprio Senhor Jesus disse que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônios, fiz coisas milagrosas, coisas que só quem tem dons espirituais conseguem fazer, mas isso no final das contas não... O Senhor Jesus não releva isso, parece que ele não se importa com isso. Verdade. Forte, meu amigo. Eu acho que a gente devia se importar com o que Deus se importa, sabe? Sim. As pessoas gostam muito de pegar o que Deus não falou, o que Deus não citou, o que para o Senhor Jesus não faz importância nenhuma, a gente quer ficar batendo em cima, enquanto aquilo que ele mandou a gente fazer mesmo, a gente acaba deixando de fazer porque perdeu tempo fazendo o que não precisava, né? Eita, forte, hein? Eu vejo por esse lado. Eita. Você já sofreu pressão para mudar seu estilo ou sua imagem? Olha, sim. Já? Sim. Eu já fui pregar, mas não chegou a ser uma pressão, Sim. né? Mas eu já fui convidado para pregar em alguns lugares que eles cogitaram a hipótese de eu tirar a barba, né? Eita, rapaz. Isso quase se tornou um problema, porque eu quase rejeitei o convite. Eu, na verdade, até quis tirar a barba, porque talvez isso poderia funcionar como uma quebra da minha vaidade. Eu olhei por esse lado. Sim. Falei, cara, eu vou tirar a barba. Perdão. Eu vou tirar a barba porque aquela igreja tem um povo, e esse povo faz parte da noiva do Senhor, e eles querem me ouvir, eles querem ser alcançados pelo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Então eu vou lá, eu vou tirar a barba e vou lá. Mas acabou que o pastor, graças a Deus, não sei se foi Deus que falou com ele, ele desistiu e disse que eu poderia pregar de barba mesmo, e preguei de barba, graças a Deus, não foi necessário tirar. Quase perdeu a barba. Hoje eu não sei se tiraria. Hoje eu já prefiro olhar pelo lado de que a igreja do Senhor precisa entender as escrituras e entender que o Senhor não se importa com barba. Sabe? Sim. Você não vê na Bíblia Deus Jesus advertendo seus discípulos, seus apóstolos: tirem a barba, não usem barba. É costume, né? Costume, cultura. Eu não posso impor a minha cultura
Pra outra pessoa. Pra outra pessoa, pra outro povo, aí eu já acho que a gente se perde. É complicado, né? Tu vai vir na minha igreja, tu tira a barba. Vai na sua igreja, tu fica de barba. É estranho, né? Não funciona assim. Se você tá recebendo um convite, exatamente. você tem que ir da sua forma. Exatamente, exatamente. Mas graças a Deus não precisei tirar. Eu acho que pressão para mudar a estética, a imagem, eu sofri mais uma pressão minha, uma cobrança minha mesmo comigo, porque o ministério leva você a alguns conflitos. Sim. Né? Porque quando você fala de ministério, você não fala de carreira musical, você fala de ministério. E o ministério é uma missão espiritual. Uma missão que o Senhor Jesus deu para cada um de nós da sua igreja. O ministério é sobre algo espiritual. Então isso acaba criando, né, gerando conflitos com a imagem, com a linguagem. Né? Se você deixa o cabelo grande ou o cabelo pequeno, você tem medo de ser mal visto. Sim. Você tem medo de... Eu mesmo, na minha qualidade de pastor, sendo um pastor novo, eu me pego às vezes deslocado quando estou perto de alguns pastores mais velhos que têm uma roupagem, eu tenho outra, eles se vestem de uma forma, eu me visto de outra. E às vezes não é nem apenas sobre a idade, é sobre o ambiente mesmo. Eu sou um pastor um pouco mais tranquilo, minha igreja é uma Assembleia de Deus que as pessoas geralmente não usam terno. Sim. Isso vai de cultura para cultura. Sim, sim. Então essa pressão eu já sofri comigo mesmo. Sofro ainda um pouco. Sim. Então tenho buscado ser direcionado pelo Senhor mesmo, para que eu não fique batendo cabeça com coisas que o próprio Deus não tá nem aí, sabe? É forte, hein? Eita, rapaz, o podcast tá forte hoje, hein? Todo cantor, ele pode ser ministro de louvor? Eu acho que todo cantor cristão deve ser um ministro de louvor. Eu não vejo na Bíblia cantores que não cantassem unicamente para a congregação de modo geral, para ministrar mesmo, né, o louvor ao Senhor. Eu não acho que um cantor cristão, deva ser apenas um cantor que se apresenta, sabe, num palco. Nada contra os palcos, mas um cantor cristão que não é ministro de louvor, aparentemente ele não tem um propósito pelo seu seu ministério. E aí eu não falo de quem canta worship, de quem canta com violãozinho na mão, usa roupa preta e canta música com 4 notas. Eu não estou falando disso, estou falando de ministro de louvor. Sim. Que independente do seu gênero musical, ele pode ser um ministro de louvor que canta black music. Sim. Ele pode ser um ministro de louvor que canta, não sei, reggae, um ministro de louvor que canta um pop rock. Independente do gênero, todo cantor cristão deve ser um ministro de louvor. Sim. Mesmo que ele tenha canções direcionadas ao homem, e eu não vejo problema nisso, tá? Mas eu entendo que ele deve ter canções de adoração ao Senhor, porque quando a música não é direcionada ao Senhor, ela perde o propósito do Senhor para a música. Verdade. Porque Deus criou a música para que ele fosse exaltado através da música. Então, quando eu começo a cantar para o homem, e tudo bem, uma música pode ser uma ferramenta de carregar a mensagem do Senhor, né? Existem diversas canções aí direcionadas ao homem, mas o problema começa quando eu só canto canções direcionadas ao homem e não devolvo a glória ao Senhor. Eu não canto sobre ele, eu não falo sobre ele, eu não cito os nomes dele, eu não digo que ele merece honra, que ele merece glória. Eu começo a gerar um problema na igreja. Verdade. Sabe? Então o cantor, mesmo que ele tenha por característica essa coisa de pregar uma mensagem mais direcionada ao coração do homem, eu acho que ele deve também carregar uma mensagem que glorifique o nome do Senhor. Forte, hein? É forte. Deus, ele habita no meio do louvor. Sim. Tudo que toca na igreja é louvor, pô? Não. Eita. Não. Nem tudo que toca na igreja é louvor. Na igreja tem música. Sim.
Na igreja tem canções, mas nem todas as canções são de louvor. Porque o louvor é um elogio. Sim. O louvor é uma homenagem. Então, se eu for chamar de louvor tudo que toca na igreja, eu vou precisar entender que tem louvores que são ao Senhor, mas tem louvores que são ao homem. Então, eu estou homenageando ao Senhor, mas também estou homenageando ao homem. Estou elogiando o Senhor, mas também estou elogiando o homem. A canção que pode ser considerada louvor é a canção que exalta o nome do Senhor. Já as canções que se direcionam ao coração do homem são apenas canções, né? Eu repito, eu não vejo problemas, né, nessas canções. Eu não sou alguém que vai chegar e dizer, por exemplo, que alguém que canta que você não pode desistir, que você não pode parar. Eu vou falar que essa pessoa não é usada por Deus. Sim. Eu não posso tornar inválido o ministério dessa pessoa. Essa pessoa tem uma vida com Deus. Essa pessoa é alguém que é conduzida pelo Senhor. Eu não posso falar que o ministério dela está errado. Mas nem tudo é louvor. Existem canções, músicas e existem louvores. Eu acho que tem essa diferença. Eita, isso é forte, hein? E o ministro de louvor, ele precisa estudar música? Ou depende da unção? Vai na unção. O ministro de louvor que não estuda música, ele é ministro de qualquer coisa, menos de louvor, né? Porque você vê a forma como o primeiro livro das Crônicas cita a forma que o Senhor escolheu os cantores para o templo. A Bíblia fala que eles eram peritos no louvor. Eita. Peritos. Ou seja, era necessário tocar bem, era necessário cantar bem. Você tem o exemplo de Davi, que quando alguém vai indicar Davi para Saul, eles dizem que Davi era um homem de guerra e que ele era habilidoso no tocar. Não tem como adquirir habilidade sem estudar. Sim. Não tem como. É claro que existe o dom natural que o Senhor derramou sobre pessoas específicas. Tem gente que nunca fez uma aula de canto e canta muito, nunca fez uma aula de teclado e toca muito, nunca fez aula de violão e toca muito bem violão. Tudo bem, mas todo o talento dado pelo Senhor precisa ser desenvolvido. Não tem como a gente jogar tudo na conta da unção. Sim. E começar a tocar mal, né? Existe a necessidade de equilibrar isso, sabe? Porque senão a gente vai ter músicos dentro da igreja que são crentes, mas são péssimos músicos, e aí eu gero um culto desorganizado. Sim. Infelizmente, nosso meio, principalmente no meio pentecostal, Eita, pastor. tem muito disso. A gente chama a irmã Silvinha que fala mal, canta errado. Mas tem unção. Mas tem unção. Sabe? Não sabe falar direito, mas tem unção. Chama que tem unção. É claro que existem lugares que a carência de cultura é maior. Existem lugares, sim. E Deus habita nesses lugares também. Ok. Mas você tendo a oportunidade de desenvolver seu talento, estudar mais, é fundamental. É fundamental estudar. Uma coisa não anula a outra. Sim. Deus, você tem que fazer a tua parte, né? Exatamente. Deus vai fazer a dele, mas você tem que fazer a tua parte. Que, por outro lado, você também vê muitos músicos que focaram na técnica, focaram na parte musical e se esqueceram da parte espiritual. Sim, tocou em algo importante, hein? O cara é profissional, o cara é brabo, mas o cara não tem presença. Exatamente. Tem muita técnica, muito conhecimento, mas falta unção de Deus, presença de Deus. E, na verdade, se Deus tivesse que escolher uma coisa só, com toda certeza, ele escolheria a unção. É porque ele preferiu as duas coisas juntas. Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito, sabe? Então, quando ele olha para um músico, ele entende que o músico precisa ser bom, habilidoso, e que ele tenha unção, que ele carregue a presença de Deus, não vale a pena. Mas se ele tivesse que escolher apenas uma coisa, com toda certeza, ele escolheria a unção. Eu olho por esse lado. Porque você vê uma galera que é muito boa, tocando, mas chega no altar para ministrar, você consegue perceber o vazio. Peraí, como é que tá vazio se tem um pad rolando aqui, tem uma guitarra, tem reverb,
tem o baixo, tem um synth, tá tudo acontecendo, tem uns pratos rolando aqui. Por que que ainda tá vazio isso? É porque tá faltando a presença. Eita. Porque nem toda música pode preencher um culto, pode preencher os ouvidos, mas o ambiente, o que preenche é a presença. Eita, forte, hein? Existem músicas que tocam os ouvidos, mas existem canções que tocam a alma, o coração, o espírito testifica. E cá entre nós, eu acho que dá pra gente discernir. Nem todo mundo consegue, mas quando você começa a se aproximar um pouco mais do Senhor e adquirir experiências com Ele, Ele vai sensibilizando o teu espírito e você começa a identificar os lugares onde estão ausentes da presença do Senhor, que o Deus é como se Ele não estivesse lá. E você começa a identificar que aquele povo precisa buscar mais, que aquele músico precisa orar mais. Unção sem técnica não dá. E técnica também sem unção também não dá. Deus gosta das duas coisas juntas. Tem que estar junto, né? Tem que estar junto, Vou caminha te fazer junto. uma pergunta em cima disso, então. O cara que é instrumentista ali, uma guitarra, um baixo, e ele é um cara profissional, o cara é top naquilo que ele faz, só que ele não tem presença. Ele atrapalha o louvor na hora? Pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Ele pode ajudar de forma técnica, Profissional? profissional, mas ele pode acabar atrapalhando, sim, em alguma coisa. Perdão. É claro que o que Deus quer fazer num culto, Ele faz. Sim. Independente de quem esteja ministrando no altar. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Até porque Ele disse... Eu sou, né? Antes que houvesse o dia, eu sou. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então ninguém pode impedir o agir do Senhor. Mas existem consequências do pecado. Existem consequências de uma vida que não agrada ao Senhor. Existem consequências de alguém que não busca ao Senhor, que acabam acontecendo nesses momentos. Na hora da ministração. Trava, né? Trava. Alguma negócio coisa não anda, acontece. não funciona. Alguma coisa desliga. Não tô falando que toda vez que, por exemplo, o teclado desligou, é porque tá em pecado. Não. Mas existem situações que é por causa disso, sim. O ambiente fecha. Exatamente. Por quê? Porque não tá dando liga. Não tá encaixando. Tá na mesma conexão, né? A galera aqui tá num nível de busca e o contrabaixista não tá. Tá todo mundo buscando, mas o baterista não. Alguma coisa acontece porque não estão andando em conformidade. E a Bíblia diz, andarão dois juntos sem estarem em conformidade, sem estarem concordando. Eita. A mesma coisa é um ministério de louvor. Quando eu tenho uma galera que busca, mas outra galera que não busca, eu tenho um número de pessoas que ora, que jejua, e um outro número de pessoas que não tá nem aí. Eu tenho um problema dentro da igreja, porque eu tô caminhando com uma galera que não fala a mesma linguagem. E se for falar de galera que não fala a mesma linguagem, eu vou pra Torre de Babel. Sim. Projetos que tentam ser feitos sem que todo mundo fale a mesma linguagem, Não vai dar certo. é um projeto fadado ao fracasso. Eita. Quando o Ministério de Louvor caminha sem falar a mesma linguagem, é só questão de tempo, esse ministério vai cair. A igreja que os obreiros, os pastores não falam a mesma linguagem, é uma igreja que não cresce, é uma igreja que já tem data marcada para fechar, para acontecer alguma coisa, porque quando não se tem a mesma linguagem, tudo é fadado ao fracasso. Eita, é forte. É, É forte demais isso aí. Tá louco. com toda certeza. Qual é a diferença de pastor e cantor? E dá pra conciliar esses dois juntos? Porque você é pastor de igreja, né? Sim. E hoje você também é um cantor gospel. Sim. Como é que consegue conciliar isso aí? Pastor, cantor, Sim. pai, esposo, Sim, e aí? sim. É que, na verdade, as pessoas costumam separar Sim. essas atividades. Eu já entendo que isso precisa caminhar junto. As pessoas separam, mas eu prefiro unir. Sim. Porque o que traz uma identidade para o meu ministério como cantor é justamente o fato de eu ser pastor. Sim. Eu entendo que as pessoas não olham para mim como apenas um cantor,
Eles entendem que eu carrego uma mensagem que vai além da canção. Eu acho que o ministério pastoral traz isso, sabe? E para conciliar ministério, família, igreja, são coisas que só o Senhor pode explicar, porque nem eu sei, sabe? A correria como esposo, a correria como pai, como pastor de igrejas pastor de igreja que, né, designa funções, que dá responsabilidades. É uma coisa que eu não sei exatamente como consigo fazer. É claro que com toda certeza eu falho em algumas coisas, tem coisa que eu esqueço, tem coisa que acaba passando batido, eu não percebo. Então, se eu não tiver uma galera para me ajudar, para me apoiar... Tem que ter uma engrenagem, né? Tem que ter. Ninguém faz nada sozinho. Sim. E graças a Deus eu pastorei uma igreja que entende meu ministério, entende essa minha função, entre aspas, como itinerante hoje, e me dá suporte, me dá apoio. Mas de explicar não tem como, é só Deus mesmo para ajudar. Pai. Quais são as suas referências hoje? Musicais? Pode ser. Referências musicais, eu tenho o Dunsin Oyekan, ele é um africano. Eita. Ele é um africano muito assim... Eu falo musical, mas é porque a música pra mim não funciona apenas como profissão. Sim. Não funciona como, sabe, como técnica, assim. Até funciona, mas como último caso. E o Dunsin é um profeta que o Senhor tem levantado nesse tempo. E ele é uma referência pra mim. O William McDowell também, que é um pastor também, ministro de louvor, que tem uma igreja conceituada nos Estados Unidos. Eu acho que essas duas pessoas hoje são as minhas maiores referências, assim, pra música. Agora, ministério de forma geral, né, vida com Deus, caráter, integridade, com toda certeza, a maior referência que eu tenho é meu pai. Eita. Meu pai, que também é pastor Sidney Duque. Manda um abraço pra ele aí, pô. Manda um abraço, pai. Te amo. Isso é bênção. Eita, pá. Obrigado por tudo. Ele é um cara, assim, fora do normal. Um sabedor, um conhecedor das escrituras, como ninguém que eu conheço, assim, ainda, pelo menos não pessoalmente. E alguém que me ensinou muito sobre caráter, sobre integridade, santidade, pureza de intenção. Com toda certeza, se eu for falar de referência para a vida, de modo geral, a maior que eu tenho hoje é meu pai. Eita, forte. Pai, ele é uma benção. Filho de pastor. É. Normalmente filho de pastor... A gente não escolhe, né? É. Filho de pastor normalmente dá trabalho, cara. Deu muito trabalho pro teu pai? Olha, eu não cheguei a dar muito trabalho, não, porque eu sempre fui muito tímido, muito tranquilo, muito medroso. Dei trabalho, sim. Dei trabalho como criança, dei trabalho como adolescente, como jovem também, mas eu acho que eu não cheguei a tirar os cabelos dele, não. Quem deu mais trabalho foi o Abner, né? O Abner, eu acho que ele tá aqui, gente, no bastidores aqui. Eu acho que o Abner preocupou meu pai um pouco. Sério? Não muito, assim. Não, acho que muito, sim. Mas graças a Deus tá aí hoje, tá bem, tá crente. Tá aí, casado, diácono na casa do Senhor. Benção. Rapaz. O pastor Duque é muito conhecido. É. Ele acha que não. É muito conhecido, pastor. Ele é uma benção. Que Deus continue abençoando o seu ministério, sua casa e sua família. Amém. Amém. É pecado cobrar pra cantar? Essa aí é polêmica. Essa realmente é polêmica. É polêmica. Não. Não é pecado cobrar pra cantar, né? E também não acho que devia ser visto como pecado. Sim. Né? Você vê... É porque as pessoas, quando falam de cobrar pra cantar, as pessoas usam como base para denigrir isso. Sim. Usam a fala de Jesus a seus discípulos. Mateus capítulo 10, verso 8, né? Vocês vão, curem os enfermos, expulsem os demônios, façam de graça, porque vocês receberam de graça. Só que tem o verso 9, que Jesus fala que você também não deve levar ouro, não deve levar uma roupa para você trocar.
você não deve levar comida, Sim. porque o trabalhador é digno do seu salário. Então o cara olha pro verso 8, ele nem sabe quem falou, nem sabe que foi Jesus que falou, nem sabe onde está escrito. Ele pega o verso 8 e toma o verso 8 para ele, concebe o versículo 8 para poder falar mal de cantores, de pregadores, de pastores, mas o verso 9 ele não conhece porque não é interessante para ele. Sim. Mas no verso 9, Jesus deixa claro que vocês são dignos de receber salário. E aí, Paulo vai detalhar melhor isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, que ele está quase o capítulo 9 inteiro reclamando da igreja de Corinto porque não está pagando, nem a Paulo, nem a Barnabé. Só que Paulo ele tem uma visão, uma posição que eu acho sensacional, ele é extraordinário. Sim. Ele fala, vocês deviam me pagar, mas eu também não vou deixar de pregar a mensagem do evangelho porque vocês não estão me pagando, sabe? Porque ai de mim se eu não pregar a mensagem do evangelho. Ele deixa claro a posição dele como alguém que, independente da circunstância, vai pregar. Mas ele adverte a igreja, vocês têm que pagar. Ele já começa o capítulo 9 falando, eu não sou apóstolo de vocês? Eita. Eu não sou digno das bênçãos espirituais de vocês? Também não vou ser digno das bênçãos materiais? É o capítulo 9 inteirinho ele falando. Ele ainda cita, dizendo, vocês pagam a outros mestres e a mim, que sou o doutrinador, fui o doutrinador desses mestres, vocês não pagam. Ele reclama da igreja de Corinto e ele cita, inclusive, a lei de Moisés, que está em Deuteronômio, não sei se é o capítulo 25, que Deus fala, na lei de Moisés, ele fala para não atar a boca do boi quando ele for trabalhar no trigo. Porque o boi trabalhava no trigo para debulhar o trigo, mas os seus donos atavam a boca dele para que ele não comesse, ou seja, para que ele não colhesse os frutos do próprio trabalho dele. Eita. Paulo está falando, quando eu venho aqui, prego para vocês, canto para vocês, ensino a vocês e vocês não me pagam, vocês estão atando a minha boca, enquanto eu estou debulhando trigo. E Paulo adverte completamente a igreja acerca disso. Mas ele fala, eu não vou deixar de pregar o evangelho porque vocês não me pagam. Até porque, pastor, tinha outras igrejas que pagavam Paulo, porque ele vivia disso. O próprio Paulo fala que quem ensina deve viver do ensino. Ele cita o templo dizendo que os sacerdotes viviam do que o povo levava. O sacerdote comia do que o povo levava. Quando Jesus fala assim, vocês vão fazer de graça o que vocês receberam de graça, ele está falando de curar enfermos, expulsar demônios. Perdão. Por quê? Porque para Jesus era normal ele estar num ambiente e alguém parar ele pedindo cura. Sim. Ele não ia cobrar. Ah, você quer o quê? É cura de quê? Você é cego? Quer voltar a enxergar? Quer enxergar? 5 mil. É cartão, débito ou crédito. E não, vocês receberam de graça, vai dar de graça. Agora, o trabalho, sair de casa, deixar a família, viajar de cidade em cidade para pregar o evangelho, para ensinar o povo as boas novas, Jesus chama isso de trabalho e ele fala que o trabalhador é digno do seu salário. Esse salário não é um anjo descendo com uma bolsa cheia de dinheiro. Sim, não tem como. Não tem como. O salário é o povo que acolhia os apóstolos, os discípulos, e ali o povo dava dinheiro, dava comida, dava roupa. O que eu não concordo é quando o cantor ou o pregador cobra uma fortuna, Valores absurdos. um valor absurdo para uma igreja que não tem condições de pagar. Sim. E se essa igreja, mesmo tendo um coração honroso, um coração voluntário, não puder dar a oferta que ele estabeleceu, ele não vai. Sim. Aí eu já acho que a gente perde o propósito pelo qual nós fomos chamados. Eu sou da ideia de que eu preciso me adequar à realidade da igreja. Sim. A realidade do que a igreja pode fazer. Não do que a igreja pode, mas não decide fazer. Porque Sim. tem igreja que também... Pode fazer, mas não faz. Exatamente. Existem sim. líderes
de igrejas, pastores de igreja, que podem fazer algo por alguém que vai ministrar louvor ou palavra, mas ele decide não fazer. Fala, não vale isso tudo não vou dar não. Eu vou dar ele isso aqui, eu vou dar menos. Ele podendo fazer, decide não fazer. Aí eu já acho que começa a desequilibrar, começa a ter um problema. Então tem gente que cobra muito e tem gente que tem para pagar. Né? Agora, quando eu falo assim, eu só vou se me dar 10 mil numa igreja de 100 membros, não tem 200 membros, uma igreja que tem 50 membros. Eu, por exemplo, sou um pastor de uma igreja pequena, que tem 35 membros. Eu sei que eu não posso levar qualquer pessoa lá. Sim. Mas o problema, pastor, eu acho que tá quando a pessoa esquece a mensagem para exaltar o mensageiro. É forte isso. Quando você começa a focar na mensagem, você não depende do mensageiro. Sim. Você não começa a ficar preocupado, reclamando, desesperado, porque algum mensageiro determinado cobrou determinado valor. Você vai falar, esse valor que ele cobra? Tudo bem, não tenho como, eu vou chamar o outro mensageiro. Pai é forte isso. Mas a mensagem vai ser pregada. É porque a gente esqueceu da mensagem e focou no mensageiro. É claro que existem cantores, pregadores que vivem uma nova realidade, que o Senhor revelou coisas a essas pessoas, mas é o mesmo Deus, é a mesma presença, a mesma essência, a mesma mensagem, a mesma Bíblia. O que Jesus pregou, Paulo pregou, sim, Barnabé pregou, João, Tiago, Pedro pregaram. Então, quando eu começo a focar no mensageiro e esqueço a relevância da mensagem, eu começo a ficar magoado quando alguém cobra alguma coisa que eu não tenho como pagar. É forte. É muito forte isso aí, porque se tem quem cobra alto é porque tem quem paga, né? Tem quem paga. Tem quem paga. Infelizmente, se cobram alto é porque tem quem paga e muitas das vezes... Por isso que tem pessoas que estipulam o valor tão alto, até mesmo para não ir numa igreja pequena, pô. Sim, exatamente. Entendeu? A intenção é essa, pô. Exatamente. Porque quando você entra em contato e já fala, quantos membros tem na sua igreja? Ali já... Pô, mano, ali já deu ruim já. Eu acho que ali já deu ruim. Né? Porque a pessoa já coloca uma barreira já... Sim. Já para até mesmo a pessoa não ir. Nem responde mais. A pessoa nem então não responde mais. Como vencer as comparações? Já foi comparado já, pastor? Já. É chato isso, hein? As comparações são conflitos que os homens de Deus na Bíblia viveram também. Eu acho que a melhor forma de vencer as comparações é olhando para o Senhor, conhecendo o Senhor, porque quando eu conheço o Senhor, eu conheço os planos de Deus para mim. Forte, hein? Quando eu conheço os planos de Deus para mim, eu conheço quem eu sou nele, o meu propósito que ele estabeleceu para mim nesse tempo. E eu começo a entender que eu tenho uma identidade. Logo, toda a comparação que fazem se torna inútil. Você pega Josué, capítulo 1, Deus chega para ele e fala, Josué, meu servo Moisés é morto, né? É a tua hora, chegou a tua hora. Então Josué é alguém que possivelmente já carregava o peso da responsabilidade de um dia ter que suceder Moisés. Com toda certeza, mesmo Moisés vivo, ele pensava, caramba, quando esse cara partir, eu vou ter que continuar o trabalho dele, vai ser pedrada. Porque Josué estava ali vendo Moisés falando com o Senhor, ele na tenda, na porta da tenda, observando, já carregava um nervosismo, sim, na responsabilidade. Quando Moisés parte, Deus chama Josué, e Josué, imagino eu que já muito nervoso, chega uma galerinha para ele, do povo, e fala, Josué, não, estamos contigo, estamos junto, conta com a gente, basta que o Senhor seja com você, como ele foi com Moisés. Aí ativa o gatilho na mente de Josué. A comparação do povo começa a ser concebida no coração de Josué. Sim. Ele começa a se comparar. Pô, cara, Josué foi o cara. O maior vulto do Antigo Testamento foi Moisés. Sim.
Moisés foi o cara. É comparado ao próprio Cristo, né? Pô, Pronto, o Messias, né? aponta para o Cristo. Sim. E agora a responsabilidade é minha. E o povo já falou que eu tenho que ser usado como Moisés foi usado. Só que Deus acaba com o gatilho de Josué e fala: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você também. Eita. A comparação acaba aí, quando eu entendo que o Senhor me chamou para determinada obra, para determinada missão, e o próprio Deus me capacita, o próprio Deus me ajuda, o próprio Deus me sustenta. A comparação não tem vez quando eu começo a conhecer o Senhor e os planos de Deus para minha vida. Eita, é forte isso aí, meu pastor. É benção. forte demais. É forte demais. O que você diria para quem está começando no Ministério de Louvor? O que eu diria para quem está começando no Ministério de Louvor? Primeiro, mas não mais importante, estude música. Eita. Conheça o seu instrumento. Se você canta, estude, faça aula de canto, para que você não seja alguém cheio da unção, mas que incomoda os ouvidos da igreja do Senhor. Segundo, seja amigo de Deus. Eita. Seja servo de Deus. Conheça o Senhor. Mergulha na palavra. Viva a palavra. Pratique a palavra. Eu acho que são esses dois conselhos que eu tenho aí para quem está iniciando o ministério. Na verdade, esse conselho é para quem já iniciou, para quem já tem 10 anos, 15, 20, 30 de ministério. O conselho é o mesmo. É o mesmo, né? É o mesmo. Conhecer o instrumento e conhecer ao Senhor e não desistir. Não desistir. É forte, hein? É. E não relaxar, né? Porque o tempo também vai passando e as pessoas relaxam, né? Isso, exatamente. E a área do Ministério de Louvor é uma área muito atacada na igreja, né, pastor? Ou se é. Né? É uma área muito difícil. É. Né? É uma área que os pastores aí, que é pastor de igreja, como você também é pastor de igreja, Sim. é difícil tu ter um Sim. Ministério de Louvor ali. É. É muito complicado. Porque tem muita gente que fala mal de músico, muita gente que Sim. fala mal de baterista, guitarrista, baixista, mas eu desafio alguém me apresentar alguém que seja tão tentado como um músico da igreja. Alguém que seja tão tentado como um músico cristão que está ali ministrando, está ali dia após dia sendo tentado. Porque você pode observar que às vezes o cara é feio, coitado. Sim. O tadinho é feio, se veste mal, não é cheiroso, é feio, bichinho, mas tem a menininha dando em cima dele. Tem a menininha querendo ele de Só porque todo. ele toca uma bateria, Porque porque ele ele tá toca ali. uma guitarra, né? Ele tá ali em evidência. Mas isso também não pode ser espiritual. Não espiritualizando tudo. Sim, Mas tem a parte espiritual também, não tem? tem. Porque Tem. tu vê que o cara ali tá ali tocando um instrumento, a menina já fica ali olhando. É pra derrubar, não é? É claro que isso vai do caráter da pessoa. Sim. Tem uma pessoa que olha para alguém que está no altar e é o caráter dela que vai ditar o que ela vai pensar acerca daquela pessoa que está no altar Sim, ministrando. Mas é claro que é uma coisa que o próprio Satanás já usa como base, como instrumento para poder intensificar a tentação. Paulo fala que cada um é tentado conforme a concupiscência da sua própria carne. Ok, então eu sou tentado na minha carne porque eu sou carnal. Mas a própria tentação é uma coisa que Satanás se utiliza para piorar a situação de que está sendo tentado. Sim, sim. Então eu tenho um músico na igreja, o cara já não ora, O cara já não tem uma vida de oração. já não tem uma vida de consagração ao Senhor. Ele vai ser muito mais tentado do que alguém que não é do louvor é tentado. Sim. É porque ele tá em linha de frente. Ele tá na linha de frente. Na linha de frente. E Exatamente. querendo ou não, tirando quem tá no altar, filho. É, a gente sabe Muda o culto, que né? Muda o culto. Muda o culto completamente. Muda o culto. A gente sabe que Satanás, enquanto ainda era Lúcifer, porque ele perdeu esse título, que Lúcifer, o termo Lúcifer, Lúcio quer dizer luz e fer quer dizer faz, ou seja, ele faz luz, ele fazia luz. Depois que ele se tornou, depois que ele pecou, ele perdeu esse título, foi abandonado por esse título. Então, ele começa a se lembrar de quem ele era, Sim. do ministério dele.
Logo, como ele não pode voltar a ser quem ele era, que na minha cabeça, Satanás tem um arrependimento terrível na vida dele. Com certeza. Um arrependimento terrível. Ele começa a atacar a quem hoje exerce o mesmo ministério que ele. Sim. Que não é apenas o louvor, é o ministério sacerdotal em geral. Sim. Porque se você for pegar a forma como Ezequiel 38 descreve Lúcifer enquanto ainda na sua glória, você vê que o corpo dele era carregado ou composto de pedras preciosas. E você pega a fala de Deus para Moisés em Êxodo, quando Deus vai liberar a ideia sobre o tabernáculo, sacerdotes, vestes sacerdotais, as mesmas pedras que estavam no corpo de Lúcifer, são as mesmas pedras que iam no peitoral do sumo sacerdote. Eita. Então, qual que é a ideia de Satanás? É tentar impedir o ministério sacerdotal, porque ele vê algo que estava nele, estando hoje no sacerdote. E o sacerdote, ele era quem levava a arca, né? Pronto. Simbolizava a presença de Deus, né? Só que na cabeça de Satanás, Deus usou Lúcifer como referência para compor o peitoral do sumo sacerdote. Só que não. Porque a palavra fala que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E o sacerdote, ele carregava o povo, assim como Cristo carregou o povo. Logo, o sacerdote aponta para Cristo. E se Cristo foi morto antes da fundação do mundo, ele foi morto antes da existência de Lúcifer. Sim. Então não foi Lúcifer que foi usado como referência para o sacerdote. O sacerdote foi a referência de Deus para a criação de Lúcifer. Então ele se estressa duas vezes. Por quê? Porque ele não tem mais esse ministério. E porque ele foi o segundo, não o primeiro. Eita. Nesse ministério. Logo, ele olha para alguém que está no ministério sacerdotal, irmão. Ele ataca de todas as formas. Sim. O cara sofre depressão com mais facilidade. Ansiedade. Ele é mais tentado. A carne dele grita mais. É difícil, né? É terrível. Então por isso tu tem que se negar todos os dias, né? Não tem jeito. A palavra de Jesus para Pedro: vigia e ora. Não é só orar, não. Tem que vigiar. Então um músico, para permanecer de pé, ele tem que ter vida de oração. Não tem jeito. E vigilância, pastor. Porque sim, a oração não nos impede de pecar. Não nos impede de pecar. A oração nos ajuda. O que derruba um músico, na tua visão? O que faz um músico ele sair da essência? Porque o senhor vive no mundo gospel. Sim. Tu sabe que tem muita gente que trata o gospel hoje como profissão e não como uma adoração. Sim. Né? Ele não é errado o cara ter uma profissão, mas hoje ele não vive aquela adoração, aquilo ali é uma profissão para ele. Sim. Né? A gente vê isso hoje, muito hoje. Né? É uma profissão. Ele sim, não tem vida com Deus. É. Ele é um profissional da música. Ele toca ali na igreja, ele é um cara brabo naquilo que ele faz, porque ele estudou para isso, mas quando sai dali não tem vida com Deus. Uhum. Entendeu? E como que a gente fala para um músico hoje, para ele, como o próprio Davi que você falou, né? Davi, quando ele foi chamado para poder tocar para o rei Saul, quando ele toca o instrumento, a possessão, o demônio que estava sobre Saul, teve que bater em retirada, porque o louvor é onde ele habita. Sim. Deus habita no louvor. Olha que forte isso aqui, irmão. É. A palavra, ela liberta, mas o Deus, ele habita no louvor. Então, os dois têm que andar junto, louvor e palavra. Sim, exatamente. Porque na hora do louvor ali, é o quebrantamento, onde a pessoa chora, que abre o coração, a palavra vem, a pessoa se convence. É. Se não tiver um louvor onde Deus habita, não tem alma no altar, irmão. É isso. Não tem crescimento, não tem avanço. Por quê? Porque é uma música e não um louvor. Isso. Tem uma diferença. Claro, uma música e um louvor. A música Deus não recebe. O louvor Deus recebe. É isso. Quando a Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, a gente precisa lembrar de como eram os louvores do seu povo. Sim. Né? Os louvores do povo
eram louvores espontâneos. Sim. Eles olhavam para uma festa ordenada pelo Senhor e eles começavam a compor naquele culto. Era uma adoração fresca, sabe? Sim. Não era apenas uma nova canção, porque uma nova canção carrega uma nova experiência. Uma nova canção carrega uma nova adoração. Uma nova canção carrega uma nova expressão. Eita. Qual que é o nosso problema? A gente pega a mesma música, canta 847 vezes e ignora uma nova canção. Sim. E nisso você tem os espontâneos. Você está num culto onde o Senhor está te conduzindo ali numa adoração, você está fazendo um espontâneo. Isso é uma nova canção. Assim era os louvores do povo do Senhor. É claro que eles repetiam alguns salmos, Sim. conforme os salmos cânticos, foram... né? Os cânticos. Os salmos foram ganhando ali autoridade canônica. Eles foram repetindo, mas você sempre vê o salmista divertindo. Cantai ao Senhor uma nova canção. Cantai ao Senhor um cântico novo. Tudo que tem fôlego, louve. Sabe? Cantai uma nova canção porque Ele Meu desbaratou os inimigos, porque o Senhor é bom. Cantai um cântico novo. Cantai uma canção de livramento. Porque o salmista fala que o Senhor nos cerca de canções de livramento ou cânticos de libertação. Ou seja, Ele te dá livramento em guerras, em batalhas, para você cantar. Sim. Então, quando você não canta, você deixa de testemunhar. Quando você deixa de testemunhar, você é ingrato. Sim. E você vê, na luz da Bíblia, que as muralhas de Jericó caiu como? Através de um instrumento. Pronto. Né? Exatamente. Foi o que foi? Exatamente. Toca as buzinas, toca a trombeta. Isso aí. São instrumentos. Isso aí. Quando Israel, os hebreus iam para uma guerra, quem ia na frente? Os cantores. Então, por isso que há uma guerra no mundo espiritual para que o músico não tenha vida com Deus. Exatamente. Porque se uma igreja tem músicos que são como os Davi, que tocam harpas, Esquece. cheios de Deus, irmão, Esquece. na hora do louvor Deus vai habitar de uma tal forma Esquece. que tu vai ver pessoas chorando, tu vai ver pessoas sendo curadas através do louvor, porque não sei se você já viu algum testemunho que na hora do louvor Deus curar, irmão. Sim. A pessoa se quebrantar tanto Sim. e ela adorar a Deus ali, que você vê uma pessoa gritando de chorar, irmão. Né? Eu vi uma vez aquele louvor Aquieta Minha Alma, irmão, rapaz, o céu abriu, irmão. É uma canção de súplica, né? Rapaz, o nego se derramando. Aí tu traz uma palavra, irmão. Tem alma no altar, Isso. tem vidas sendo transformadas. Isso aí. Por isso a guerra, para que entre o eu na vida Isso. do músico, a soberba. Isso né? aí. Para que ele tenta ser uma coisa que Sim. na verdade ele não foi chamado para ser. A Exatamente. adoração pertence a Deus. Exatamente. Porque quando tu tá ali no altar, a gente não pode ter uma visão de altar para palco. Sim. Altar é adoração, palco é show. Isso. E hoje a gente acha que está se perdendo e estamos colocando aí o altar para palco do que adoração. O altar é onde tem lenha. Isso. E aonde tem lenha... Por quê? Por que Jezabel, quando ela casa com Acabe, ela dá uma ordem? Qual é a ordem? Destrua todos os altares que estão levantados. Por que ela manda destruir todos os altares? Porque onde tem altar tem lenha. Aonde tem lenha tem sacrifício. Então o que é lenha? Oração. O que é sacrifício? É adoração, pô. É aquilo que sobe, Deus recebe. E tudo que sobe vai ter resposta. É isso. Então por isso se quebra o altar. Se não tem altar, não tem vida com Deus. Se não tem altar, não tem oração. É isso. E o palco pro músico, ele não é uma adoração que sobe. O palco é uma adoração, não é uma adoração que ele próprio está recebendo. As pessoas estão aplaudindo, não é o Deus, estão aplaudindo o músico. Sim. Aí é onde que entra A vaidade. a vaidade e é onde o camarada já deixa de ter vida com Deus, deixa de ter uma busca, uma vida de santidade. Porque, irmão,
quando você vê um músico com vida com Deus, irmão, quando ele louva, você tá louco, o céu se abre, irmão. Não, o céu se abre, né? O ambiente muda na hora. Isso. O ambiente muda na hora. Eu fui no Monte de Tinguá agora, ali no Pastor Bento, tinha uma menina louvando sem instrumento, irmão. Rapaz, parece que o céu se abriu na mata ali, no momento ali. Parece que o céu abriu ali onde ela tava ali, quem tava perto tava sentindo a presença de Deus. Rapaz, forte. Se consagrar a Deus, meu pastor, e se ter uma vida de oração, irmão, é loucura. Não tem como um culto ser normal. Normal. Vira. Parece que o céu desce, a gente subiu, mas parece que a atmosfera do lugar muda. Muda a atmosfera. Parece que você foi transladado, parece que você não está naquele local ali, porque Deus recebeu. E a gente vê isso nos teus louvores, né? Amém. Porque antes de convidar você, né, a gente tá tendo a honra de receber você aqui no nosso podcast. Amém. Mas eu assisti alguns vídeos seus. E eu vi ali uma adoração, pô. Sim. Eu vi louvores ali de adoração onde você sente a presença de Deus. Glória a Deus. Pastor, tá faltando isso. Porque cantar bonito o mundo canta. Mas adoração não é só cantar bonito. É verdade. Adoração é Deus receber o teu louvor. Isso. Né? Quando ele recebe, mano, a atmosfera muda de uma tal forma que as pessoas são impactadas com a presença de Deus, né? O objetivo é o Senhor receber. Sim. O Senhor aprovar. Se Ele aprovou, esquece. Nada mais importa. Sim. Nada mais importa. Ele mesmo ministra aos corações. Ele mesmo cura. Ele mesmo batiza com o Espírito Santo. Se Ele aprovar... Eita. Já passou alguma perseguição por causa de ser cantor gospel? Não. Eu já fui intimidado, assim, no início do meu ministério. Já fui intimidado. Uma pessoa, assim, veio a mim mesmo pra criticar a minha ministração. Falar que foi ruim, que estava errado. Sim. Que eu citei um texto da Bíblia, que eu sempre cito o texto da Bíblia, dos louvores, né? Eu acho que não tem uma ministração minha que eu não cite um texto da Bíblia, porque eu acho que é isso que traz o selo no mundo espiritual, é a palavra de Deus. Sim. E a pessoa no final do culto veio falar que estava errado, que o texto, que a aplicação foi errada. Eita, Jesus. Só que isso foi no início do meu ministério, então para mim foi muito complicado. Foi a primeira vez que eu ministrei mesmo assim o louvor no culto, né? De liderar a adoração no culto. Aquilo, irmão. Entrou? Tu é doido. A palavra ela tem um poder muito grande, né? Rapaz, aquilo ali eu falei, cara, eu não fui chamado pra isso. Sim. Eu já sou tímido. Eu já não falo, porque eu não falava. Eu pegava o microfone e esperava os músicos começarem a tocar para poder cantar. Eu gaguejava com uma frase, uma palavra eu gaguejava. E eu falei, poxa, eu já sou gago. Eu já sou tímido. Eu tenho uma dificuldade terrível de falar em público. Na primeira vez que eu tenho coragem de falar, o miserável vem com uma dessa, irmão, eu não nasci pra isso. Sim. Ali comecei a duvidar da chamada do Senhor pra minha vida. Só que o Senhor foi me conduzindo ali, foi me... Tu conseguiu vencer, né? Consegui vencer. Tu já escutou a história da cobra e do vagalume? Não. Essa história é muito forte. Certo dia na floresta, a cobra ela começou a perseguir o vagalume. E o vagalume começou a fugir dela. E ela não desistiu, ela continuou perseguindo. Chegou uma hora que o vagalume cansou. E ele parou, olhou para a cobra e disse: por que você está me perseguindo? Eu não faço parte da tua cadeia alimentar? Aí a cobra olhou para ele e falou assim: eu não aguento o teu brilho. Tá entendendo? Tem pessoas que vai se levantar contra a tua vida só porque você tá brilhando. Porque na verdade ela queria fazer o que você faz. Isso. Só que ela não consegue fazer. Então o que ela vai tentar fazer? Impedir você de fazer. Vai apagar o teu brilho. Isso aí.
Só que graças a Deus que você não deu ouvido, você continuou. Glória a Deus. Você está sendo essa benção aí para nossas vidas Amém. hoje. Ele guarda. Ele guarda. Ele guarda. Amém. Ele te guardou, né? Amém. Me guardou. Tem me guardado. Ele te guardou. Uma Amém. experiência com Deus que você viveu. Pode ser em qualquer parte da sua vida aí, que você possa contar pra gente aí. Vida financeira, ministério, cura. Olha, rapaz, eu tenho algumas experiências com Deus aí que eu vivi. Na vida financeira, tive experiências com Deus, assim, loucas, de eu sair de casa pra comprar um remédio pra minha esposa sem ter o dinheiro do remédio. Que isso, mano? Minha esposa perguntou, você vai na farmácia comprar o remédio? Eu falei, vou. Ela conseguiu o dinheiro? Eu falei, não. Ela, mas você não pediu alguém? Eu falei, não. Pedi não, eu vou lá comprar. Ela, mas como assim? Eu falei, minha filha, eu vou chegar aqui com remédio. Vou chegar aqui porque o Senhor É comigo. Ele é. Rapaz, que fé, hein? E Forte. Né? só que da minha casa pra farmácia não completava nem 5 minutos, nem 3 minutos andando. Perto. Pertíssimo. E um amigo, Maurim, lembra do Maurim? Não sei se ele ainda usa o nome Maurim Divulga. Ele me ligou. Falou, Duque, tô te fazendo uma oferta aí, irmão. Tô te fazendo uma oferta aí. Deus tocou no meu coração aqui. Tô te mandando aí. Me fez uma oferta de R$500. Tu chorou muito na hora. Nossa, tá doido. Eu não tinha nada na hora. Experiências de cura. Resposta jatinho, né? Foi rápido. Imediata, né? É porque, pastor, Deus, nada pode impedir o agir do Senhor, é claro. Mas parece que Deus respeita muito a fé do seu povo, sabe? Tem coisas que Deus faz na vida de alguém de acordo com a fé da pessoa, Sim. sabe? Porque ele mesmo diz, fazer prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, né? Poxa, você tá louco, irmão. Que Deus é esse que a gente serve, que não pode prover um remédio? Deus que não pode curar uma enfermidade? Que fé é essa que eu tenho? Aí você vê muita gente falando, não vou subir o monte hoje não, porque tem que me consagrar para subir o monte, que eu não tô... Meu Deus. Não tô. O cara tem fé para ser salvo, mas não tem fé para subir o monte. Tem fé para ser salvo, para livrar sua alma do inferno. Ele tem fé para crer que Deus tirou ele do inferno, colocou ele na eternidade, nos céus, mas não tem fé para crer que esse Deus provê uma cura, provê um remédio, provê um alimento. Aí complica. Sim. Nesse dia foi um grande passo de fé que eu tive. Um grande passo de fé. Até porque às vezes a necessidade faz a fé. Sim. Tem gente que não desenvolve fé porque não tem tanta necessidade de desenvolver fé. Aí o cara fala assim, Senhor, me ajuda a ter mais fé. Deus não vai descer com você, um anjo vai descer sobre você com uma bandeja cheia de fé. Não, ele vai te dar a oportunidade de você exercer fé. Vai colocar você no meio de uma enfermidade. Sim. Vai colocar você no meio de uma escassez. Você vai depender de ter fé. E aí, a necessidade faz a fé faz o milagre. E tu comentou pro rapaz que você, naquele momento ali, você Eu acho que não. não tava precisando, não falou não? Eu acho que não. Testificou a fé dele, não. Eu fiquei ali, mas eu vou falar Foi com ele. impactado, né? Esse podcast eu vou até enviar pra ele, esse trecho. Sim. Porque eu fiquei assim, caramba. Foi impactado. Fiquei impactado. Entendeu? Tu perde até a fala. O que não era pra acontecer. Sim. A gente na verdade, a gente tem esse problema com o termo se acostumar. Sim. Mas nós, era pra gente ser mais acostumado com os milagres do Senhor. Sim. Isso é honra, né? Dinheiro compra honra, pastor. Se dinheiro compra honra, eu acho que depende da intenção. Sim. Porque uma coisa é alguém, vou colocar na primeira pessoa, alguém me dar um dinheiro pagando por um serviço que eu fiz. Não é honra, Não. é pagamento. Sim. Mas outra coisa é a pessoa chegar com um valor em dinheiro e falar, cara, isso aqui é a minha forma que eu tenho hoje De te honrar. de te honrar. Eita. Você aceita essa honra? Com toda certeza. Sim, sim.
entendeu? Forte, hein? É forte. Bate aí. Você tá louco? Que podcast incrível, meu pastor. É benção. Que honra te receber. Chegamos ao final. Amém. Passou rapidinho. Passou bem rápido. Podcast, quando é bom, passa, a gente nem sente. É verdade. Top é verdade. demais. Se despede aí Benção. desse povo lindo aí. Pode Amém. também mandar um abraço pra esposa, pra família. Fica à vontade. Amém. Tá? Amém. Pode ir. Não, eu quero agradecer aqui, podcast Recomeçar, pastor Roberto, por essa oportunidade linda. Eu tenho visto o que o Senhor tem feito aí, através da sua vida, esse podcast. Minha oração é que essa forma de ministério continue sendo conduzida pelo Senhor, continue avançando, que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor através de cada testemunho que é contado aqui e da aliança que o Senhor tem com cada pessoa que Deus tem te apresentado. Deixo aí meu abraço, um beijão para quem está assistindo a gente aí, um abraço para minha esposa Maria Vitória e para a Agatha, minha filha. Eita. O Abner tá aqui com a gente aqui, ele nem dormiu. É coisa da nossa cabeça. É assim. coisa dos bastidores, né? Ele nem dormiu. É forte, né? Obrigado, gente, pastor. prazer aí, uma honra receber Matheus Duque. Prazer. Tenho certeza que Deus vai soprar ainda mais o seu ministério. É notório Amém. ver a presença de Deus sobre a tua vida. Tu tem uma mansidão igual de Moisés, né? Quando a gente lê lá de Moisés, tu vê a calmaria, né? Gago igual ele também. Eita, rapaz. Um prazer, tá? Amém. As portas estão abertas para você aqui do podcast. Amém, Tá? obrigado. Vou estar indo lá visitar lá sua casa espiritual. Partiu. Vamos fazer essa aliança aí. Eu creio que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso. E eu pessoas creio. são como ponte, né? Isso. Que faz a gente chegar em lugares que a gente nunca chegou. Deus não envia anjos, Deus envia pessoas, como você Amém. mesmo falou. E chegamos ao final de mais um podcast. Estúdio aqui 905, aqui em Queimados, né? E eu tenho certeza que esse podcast foi incrível, Forte. né? Amém. Vamos junto. Deus abençoe. Deus abençoe.